Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando depois de completarmos 500 inscritos. Aliás, se você está assistindo esse vídeo daqui a 2 anos, com certeza o canal já tem mais de 1 milhão de inscritos e tudo mais, vai fazer muito pouco sentido para você. Mas agora, em 2021, no mês de julho, como nós estamos gravando, estamos muito felizes de termos batido essa meta e obrigado a você que se inscreveu no canal. Você ainda não é inscrito? Então, por favor, se inscreva, curta o vídeo, deixe seu comentário, isso tudo ajuda bastante ao YouTube entregar mais os vídeos aqui dos conteúdos que estamos preparando. E hoje vai ser uma aula muito importante, a gente vai falar sobre a história da República no Brasil. A gente vai começar uma série para tratarmos sobre a Primeira República Brasileira. Tá interessado? Então vamos para o vídeo? Então, o assunto de hoje é a Primeira República no Brasil. E qual é a datação desse recorte histórico? A gente geralmente demarca entre o ano de 1889, no dia 15 de novembro, quando é proclamada a República Brasileira, até o ano de 1930, quando acontece a chegada de Getúlio Vargas ao poder, pondo fim ao governo do presidente Washington Luiz e impedindo que o então presidente eleito Júlio Prestes assumisse o poder no ano seguinte. Então, de 1889 a 1930 é o recorte cronológico que a gente está tratando aqui. Só que no vídeo de hoje eu não quero falar especificamente sobre recorte cronológico, sobre determinadas facetas e características do período republicano. A gente está iniciando aqui uma sequência de vídeos em que eu vou aprofundar melhor esse assunto nas próximas edições, nos próximos vídeos dessa série. Hoje eu quero fazer uma conversa com vocês mais da ordem filosófica da coisa. Ih, mané, filosofar? Como assim? Então, o que eu quero dizer é, a gente vivia até o ano de 1889 um sistema político imperial. E quando acontece a proclamação da República, há uma nova configuração das relações de poder que é bem interessante que nós entendamos o que ela significa. O que vem a ser uma república? Qual é o ideal republicano? Quais são princípios republicanos? Como se organiza esse tipo de sistema? E como isso é diferente do que havia em curso no Brasil até então? Bom, a palavra república vem do latim res publicum, onde entendemos o governo como uma coisa de todos, como uma coisa pública. Ou seja, dentro da lógica filosófica das relações de poder, quando a gente imagina um governo republicano, a gente imagina a participação política de setores mais amplos da sociedade. A grande república que nós remontamos em termos históricos no mais antigo sistema político que conhecemos desse tipo seria a República Romana, que sucedeu um período monárquico. Inclusive, várias provas de vestibular já fizeram esse paralelo entre a República Romana e a Primeira República Brasileira, porque em ambos os casos nós tivemos a superação de uma lógica monárquica para a instalação de um sistema republicano. E tanto lá quanto cá, a ideia de república ficou muito mais nessa arena teórica do que na esfera prática da coisa. Já visto que, no caso da República Romana, como no caso da República Brasileira, o governo e os direitos de cidadania eram restritos a camadas muito limitadas da sociedade. Pensando nessa lógica filosófica do ideal republicano, qual é a grande mudança em comparação à monarquia? Quando a gente olha para uma monarquia, a pergunta que a gente costuma precisar responder é: quem governa? É o monarca, é o imperador, que tem esse direito de governar adquirido por uma genealogia, por uma hereditariedade. Então, Dom Pedro II governava o Brasil por quê? Porque ele era filho de Dom Pedro I. Dom Pedro I governava o Brasil por quê? Porque ele era herdeiro de Dom João VI. E se nós formos estendendo isso para trás, a gente chega às dinastias mais antigas dentro do continente europeu. Agora, numa lógica republicana, a gente não pergunta quem governa, a gente pergunta como governa, por que se governa, para quem se governa. E é justamente dentro dessa abordagem de mudança filosófica do questionamento relacionado ao sistema político em vigor que nós precisamos interpretar como que nós geramos significados por trás da República Brasileira. E como que o próprio movimento de proclamação da República, que nós conhecemos como movimento republicano, que se originou lá no iniciozinho dos anos 1870, foi ganhando corpo, foi ganhando força e adesão de diferentes segmentos sociais brasileiros naquela altura.
nós podemos pensar esses diferentes segmentos sociais envolvendo as elites agroexportadoras nacionais, nós temos a classe média urbana, nós temos segmentos populares como pessoas que eram homens livres e libertos, escravizados, que até o ano de 1888 ainda eram figuras importantes dentro dos espaços agrário e urbano brasileiros, a Igreja Católica, o Exército. Então, diferentes segmentos da sociedade começaram a aderir às ideias republicanas. Por quê? Por causa do esgotamento da instituição Império. O Império Brasileiro começou a enfrentar dificuldades, percalços, especialmente a partir da chamada Guerra do Paraguai. Aliás, seria interessante fazermos um vídeo sobre as grandes guerras que o Brasil se envolveu. O que vocês acham dessa ideia? Me veio aqui enquanto eu falava, eu acho que pode ser uma futura série aqui para o canal, um futuro vídeo para prepararmos. Mas nos concentrando aqui no nosso tema, desde a Guerra do Paraguai, a instituição Império vinha passando por dificuldades, por problemas, por necessidade de se reposicionar, de se repensar, de se reaparelhar. E ao longo desses 20 anos, na verdade 19 anos, né? Olha o professor de História com dificuldade de fazer conta. De 1870 a 1889, Dom Pedro II foi tentando pisar em novas arenas, encontrando novos relacionamentos, procurando novas bases de apoio. E essas bases iam sendo tiradas dele uma vez que o avanço do debate sobre a ideia de uma república conseguia ganhar cada vez mais corações, cada vez mais mentes, cada vez mais apoiadores. Desde que nós instalamos a República Brasileira, a ideia era: precisamos formular um sistema político que supere as relações muito patrimonialistas e muito personificadas do governo imperial. No entanto, nós conhecemos bem a história do país e sabemos que não foi o que aconteceu. Vivemos até hoje uma república com fortes traços patrimonialistas, com forte vínculo personalista, com governos que são muito associados à personalidade das lideranças políticas e muito pouco pautados em sistemas de ideias, em posicionamentos políticos e ideológicos. Isso tem muito a ver com a ideia de democracia que se cunhou no nosso país. Quando a gente fala sobre a democracia no Brasil da Primeira República, é interessante pensarmos que na Constituição que foi configurada no ano de 1891, houve uma série de extensões de direitos. Por exemplo, na Constituição do Império do Brasil, o voto era indireto. Você tinha camadas de eleitores, pessoas que votavam em outras pessoas que, por sua vez, votavam de fato para os candidatos. Agora não. Agora o voto será direto na Constituição de 1891. Anteriormente, o voto ele era censitário, ou seja, para que você pudesse se colocar numa dessas posições enquanto eleitor, você precisava ter uma renda mínima que era tida como algo muito alto na sociedade do Brasil Império. Agora o voto se torna universal, ou seja, não tem mais esse critério de renda, não tem mais esse critério censitário, o que possibilita que pessoas pobres consigam participar dos pleitos, consigam eleger representantes e talvez defender as suas próprias ideias. No entanto, assim como em 1824 e em 1891, a Constituição continua configurando relações de poder ainda bastante limitadas, ainda bastante restritas e manipuladas por determinados grupos. Porque apesar do Brasil ter erigido um governo republicano, não houve mudanças concretas no sistema, por exemplo, de acesso à terra. A terra no Brasil ainda estava concentrada e a população brasileira ainda era majoritariamente agrária. Por isso que, apesar de nós entendermos filosoficamente o ideal de uma república como uma coisa que estenda a participação política para mais cidadãos, para mais agentes, do que, por exemplo, uma monarquia, no caso brasileiro, ainda que tenha estendido, não há mais apenas um governante como o imperador, mas há um grupo de governantes como o presidente, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores em diferentes instâncias. Esses caras que estão ocupando esses postos de poder são sempre os mesmos, porque são os grandes proprietários de terra. Haja vista que essa república se articulou tendo por base o governo das oligarquias. Não é à toa que nós conhecemos como República Oligárquica Brasileira, também chamada de República dos Coronéis. Por que é apelidada dessa forma? Por causa desse personagem que era central na história política brasileira daquele momento, e continuamos percebendo traços desse tipo de centralidade desse personagem,
que é o grande latifundiário, proprietário de terras, pessoa influente nas relações econômicas, sociais e políticas dos estados. O coronel, naquela época, exerceu controle sobre o voto, fazendo com que todo um sistema que era pensado através das estruturas conhecidas como a estrutura da política do café com leite e a política dos governadores conseguisse se reproduzir, exercendo e configurando o controle do voto sobre a população. Isso fazia com que sempre os mesmos grupos estivessem no poder, em cada vila, em cada município, em cada estado e, por que não, no poder federal. Então nós tivemos uma mudança filosófica do Brasil Império para o Brasil Republicano, mas do ponto de vista prático, nós conseguimos perceber uma mudança sim naqueles grupos que estão em poder, porque tiramos do poder uma família e colocamos no poder várias famílias de grupos privilegiados em instâncias regionais, mas a maior parte da sociedade permaneceu alijada de governo, alijada de direitos e dependendo de vínculos que eram configurados dentro das relações interpessoais, muitas vezes pela benesse, pela benfeitoria do coronel e outras tantas vezes pela violência, pelo exercício da força, por mecanismos que garantiam que as pessoas temessem essas figuras que eram os coronéis e, portanto, reproduzissem o voto que eram endereçados por eles. Mas fica tranquilo, tá? A gente vai falar nos próximos vídeos dessa série sobre a República da Espada, sobre os elementos que eu destaquei aqui nesse vídeo, comentando principalmente a política do café com leite, a política dos governadores, as práticas coronelistas, as revoltas que aconteceram na Primeira República e o que levou a essa Primeira República a se esgotar, culminando no processo de chegada de Vargas no poder. O objetivo desse vídeo de hoje era que vocês entendessem como que, do ponto de vista filosófico, se abriu uma grande expectativa quando proclamou-se a República no Brasil, porque acreditava-se que o ideário republicano era o ideário de inclusão, de envolvimento de setores e segmentos diversos da sociedade nas decisões políticas. Mas como aconteceu lá na Roma Antiga, aqui no Brasil não foi tão diferente. Nós tivemos o fim da monarquia, mas o poder permaneceu restrito a grupos privilegiados da sociedade que já eram as elites econômicas, políticas e sociais, desde a época que, por que não, nós éramos colônia. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Deixe, por favor, aqui nos comentários as suas impressões. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficaria muito feliz em poder sanar as suas dúvidas e esperem que nós gravaremos novos vídeos sobre a Primeira República no Brasil. Até a próxima aula do Tarek, pessoal. Tchau, tchau.